essa quebra de patentes foi solicitada pelo governador em conjunto com o Fórum Nacional de Governadores durante aquela reunião com a ONU que a gente mostrou aqui, e também fazia parte de pleitos de todos os estados, inclusive na Justiça. O que a gente vê é que a partir dessa iniciativa será possível que investimentos que seriam feitos na pesquisa por medicamentos possam ser feitos agora justamente na produção a partir da queda dessas patentes, a gente ter mais apoio à população diante da pandemia. Sobre essa história, há inclusive uma discussão mundial sobre a quebra de patentes de medicamentos, porque como é que funciona hoje? O laboratório, porque a gente tem que entender o lado também das indústrias, né, das empresas, porque tem todo um trabalho de desenvolvimento dos fármacos, dos imunizantes, é ciência, é caro, propriedade intelectual, é experimentação e tal, dá trabalho, fazer ciência é caro, dá trabalho, então é justo que encontrou uma medicação, encontrou um imunizante, quem descobriu receba, né, o valor referente a isso, com a patente da medicação valendo um tempo. Minhas ponderações, 20 anos é o tempo atual, é muito tempo. Ficar 20 anos, tudo que fizer desse medicação tem que vir o dinheiro para cá, só ele pode fazer, acho errado. Para preservar, 5 anos não seria um tempo razoável?
todo esse debate, mas vamos lá. Por favor, senador Marcos Duval, eu não posso falar? Então pronto. Por favor, não pode falar nada que vocês ficam, sabe, descontrolados, com todo respeito, pelo amor de Deus. É você, senador Ciro. Vossa Excelência começou a ficar descontrolado desde ontem. Ficam provocando. Então pronto. E nem você comigo, senador Ciro. E nem Vossa Excelência comigo. Nem Vossa Excelência comigo. Por favor, senador Ciro. Vossa Excelência está assim desde o início dessa CPI. Que é isso? Não, e nem aguentando grito de homem, senador Ciro. Por favor, o que é, senador? O que é, senador? Vossa Excelência pensa o que, senador? Vossa Excelência vai calar a gente? Do jeito que Vossa Excelência não admite meu grito, eu também não admito seu grito. Pelo amor de Deus. Ora. Bem, foi essa. Esse é um trecho, né, da discussão de ontem, senadora. Eu queria que a senhora explicasse para nós exatamente por que o clima chegou a esse ponto e se essa controvérsia já está esclarecida. Envolveu aqui um senador do Estado, o senador Ciro Nogueira também. Veja, até para o pessoal poder entender, não é? Nós temos a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem 11 membros, não é? Titulares, e tem 7 membros suplentes. Dessa quantidade de membros, nós não temos hoje nenhuma participação feminina. Então, isso acabou colocando, por exemplo, para a gente poder participar ativamente com fala, a gente só pode falar depois de todos os titulares e suplentes. Então, a gente sempre será, no melhor cenário, a 19ª pessoa a falar na CPI. Então, imaginem só para vocês terem uma ideia, está acontecendo a CPI, já está aí com mais ou menos 6 horas de CPI, e agora que falaram aí aproximadamente os 5 primeiros colocados. Então, imagina o que é você falar em 19º lugar. Você vai falar lá por último, 18 horas, ou melhor, 19 horas ou 20 horas. Então, o que é que nós, então, conversamos com o presidente da comissão? É que a gente pudesse antecipar a nossa participação de pelo menos uma mulher. Ou seja, uma mulher poderia perguntar antes se inscrevendo. O presidente Omar, com a sensibilidade que ele tem em relação às mulheres, ele fez melhor do que a gente pediu. Ele disse, olha, vocês serão sempre a terceira a falar. Eu relatou o vice-presidente, uma mulher, e depois começam todos os titulares e suplentes. Então, bem aí que começou todo o debate. Nós, então, fomos falar da CPI, eu fui a primeira pessoa a falar na CPI nesse novo cronograma, e aí o senador Ciro Nogueira ficou extremamente exaltado, com o senador também Marcos, Rogério e outros colegas acabaram realmente se alterando, não admitindo que a gente fizesse a intervenção naquele momento. E a gente não aceitou, porque já tinha sido acordado no dia anterior, nós já tínhamos, inclusive, reunido a bancada feminina de forma virtual para que a gente fizesse a designação de uma mulher. Eu fui designada pela bancada feminina e, de repente, lá, na hora da minha fala, houve todo um alvoroço para que realmente eu não pudesse falar. E a gente que vem, olha, hoje eu sou senadora do meu país. Para eu chegar aqui e ser senadora do meu país, eu caminhei muito, enfrentei muitos obstáculos. Então, não é simplesmente um grito ou tentar cercear a nossa voz que a gente vai parar. Porque se fosse assim, eu nem era senadora da República, né? Assim como praticamente todas as minhas 12 amigas, né? Que são 11 amigas senadoras, comigo 12 senadoras no Senado Federal. Então, nós nos impusemos ali, colocamos de forma muito firme a necessidade da participação feminina e foi nos assegurado aí a nossa fala. Hoje, inclusive, a fala foi assegurada à senadora Mara Gabrilli, que é uma mulher batalhadora e lutadora no Brasil e que, com muita maestria, nos representou a todas nós na CPI de hoje. Vamos rodar com as perguntas, por favor, Ananias. Senadora, eu acompanhei boa parte daquele debate, da discussão, em algum ponto se levantou que isso era uma estratégia para expor ainda mais o governo Bolsonaro, se confundindo a questão política com a questão do poder de fala, da vez de fala das mulheres na CPI. Como a senhora contrapõe esse tipo de argumento colocado por alguns dos seus colegas no Senado Federal? Veja, é um argumento totalmente descabido. Eu coloquei isso, que eles estavam tentando criar uma cortina de fumaça para esconder aquilo que é real, não deixar as mulheres falarem. Até porque nós somos 12 mulheres, não são todas da oposição ao governo Bolsonaro, são independentes. Eu mesma, eu apoio
e aprovo e voto muita coisa do governo do presidente Bolsonaro, como eu também desaprovo, eu faço oposição em muitos momentos. Então, eu, por exemplo, estou, e o meu partido é um partido independente no Senado Federal, tem um partido de oposição, tem o partido da base do governo, todos esses estão tendo a bancada feminina. Então, nós temos, por exemplo, a senadora Soraya, é da base do governo, a senadora Daniela, é da base do governo. Então, assim, nós temos dentro do nosso grupo de mulheres, mulheres que são da base do governo e da oposição. Então, de repente, dizer, não é, o que o senador colocou, que a gente estava aqui para tentar dar peia no governo federal, isso não é verdade. Até porque, do jeito que eu lutei pela minha fala, a senadora Daniela, hoje, por exemplo, era o dia de ela falar que ela é da base do governo. Ela só não falou por conta do horário de voo dela. Então, ela fez uma troca. A senadora Mara Gabrilli, na verdade, falou. Então, não tem... Isso é um argumento totalmente fajuto, não tem o menor sentido. Nós refutamos isso imediatamente, tanto que os senadores se reuniram depois e viram, não é, que houve excesso por parte dos colegas e que, por conta disso, naturalmente, admitiram aí a continuidade da nossa participação como de forma igualitária no quesito intervenção de fala. Não é no quesito de voto, de apresentar requerimento. A gente não tem direito a nada disso da CPI. A gente não pode apresentar requerimento, a gente não pode votar. A única coisa que a gente está pedindo é para a gente falar antes, que a gente pode falar como não membro no final dos trabalhos. Então, assim, você vê como a gente pediu tão pouco, né? E o que a gente falou, a gente não estava pedindo privilégio, o que a gente pedia ali era um direito igualitário, até mesmo para fazer justiça às mulheres brasileiras. Não dá para você ter hoje no Senado Federal e no Congresso Nacional, eu diria assim, uma comissão funcionando com um alto nível de representatividade de impacto na sociedade brasileira, sem você ter uma voz feminina na comissão, né? Eu acho que esse nosso grito, essa nossa luta, não é? Esse nosso empenho resultou, graças a Deus, na garantia de nossa fala dentro da CPI. Sávia. Senadora, ontem a gente conversou com o pré-candidato à presidência da República, ex-ministro Ciro Gomes, e na avaliação dele a CPI vai terminar em pizza. Pode desgastar a imagem do presidente Bolsonaro, mas não vai resultar em nada mais grave, como um impeachment. Eu queria saber da senhora qual é a sua avaliação sobre perspectivas de desfecho dessa CPI. Eu sei que a gente está no começo, mas qual é a visão que a senhora tem hoje de um possível desfecho? Olha, eu acho que é muito precoce você dizer hoje, quando você está no terceiro dia de oitiva de uma CPI, que vai levar 90 dias, já dizer que ela não vai dar em nada. Ou dizer que ela só tem que dar impeachment. Não é? Uma CPI não só tem que dar impeachment. Uma CPI tem que dar investigação, em aprofundamento do debate. Uma CPI tem que dar encaminhamentos para o Brasil. É esse que tem que ser o foco de uma CPI. Ninguém criou uma CPI e nós vamos criar uma comissão parlamentar de inquérito para impeachment o presidente da República. Esse não é o olhar. Se lá na frente houver um pedido de impeachment e for assegurado pelo presidente da Câmara dos Deputados, que é onde inicia o processo de impeachment, aí é outro debate. Mas não é esse o foco no momento. A CPI está muito focada, está muito equilibrada do ponto de vista de forças. Eu acho que fará um grande trabalho. A investigação vai acontecer, como já iniciou realmente os acontecimentos. A gente vê, por exemplo, a informação que foi colocada pelo Tash ontem e também pelo Mandetta já foi muito clara, por exemplo, da instrumentalização da cloroquina, por exemplo, no Brasil, o uso dela sem obedecer critérios do ponto de vista da ciência, do ponto de vista técnico. Já foi colocado, por exemplo, um governo paralelo dentro do governo atual, já foi colocada uma intervenção de uma ação de familiares do presidente. Então, assim, tudo isso, na verdade, está acontecendo, nós vamos investigar, nós vamos acompanhar. Eu não